existe equipamentos de alternativo? Existe alguma alternativa, alguma coisa que garanta que esse voo é seguro ou não? Ou acabou o sinal de GPS e aí está todo mundo às cegas. Como é isso? Então, Joselito, excelente a sua pergunta. Eu vou dividi-la em dois momentos. O primeiro momento é essa parte em que o sinal do GPS sofreu uma interferência, vamos assim dizer, né? Não é que o sinal acabou, não foi isso. O que acontece? O satélite ele envia o sinal para a aeronave. Uma vez que os equipamentos de bordo fazem essa interrogação para o satélite devolve a resposta a essa interrogação. Só que esse sinal viaja quilômetros, vamos supor, um satélite de órbita baixa ali a 400 quilômetros de altura, por exemplo, né, de altitude, desculpa. E o que acontece? Esse sinal viaja desses 400 quilômetros até chegar aqui à aeronave. Então ele já chega muito fraco, muito fraco. Esse sinal ele chega muito fraco aqui, né? E o que acontece? Esse sinal, quando ele encontra a aeronave, então ele tem o receptor do GPS, né? Ele bate numa antena, ele é colhido por uma antena, e esse receptor ele faz todo o tratamento, dando ganho, amplificação, verificando o que a gente chama a relação da figura de ruído, que é o sinal ruído, para fazer a identificação se aquele sinal é confiável, se é equivalente, né? Porque ele ao enviar, ele fica com ao fazer uma interrogação, ele fica com uma amostra daquele sinal que ele enviou. E na hora que ele vem, depois de tratado esse sinal tudo, ele compara esse sinal para ver se é fielmente a resposta que ele estava precisando. Então, é assim que trabalha. Como esse sinal ele vem lá de uma quilometragem, vem de quilômetros distante, o sinal vem muito fraco, o que acontece? Uma rádio pirata, por exemplo, na hora que ela entra no ar, por que a gente chama de pirata? Porque a Anatel, ele é o órgão normatizador responsável por homologar e acreditar uma determinada emissora, uma determinada rádio, a operar numa faixa de frequência dentro de uma determinada potência no espectro eletromagnético. E o que acontece? A Anatel, quando ela faz isso, ela leva em consideração as faixas de frequência. Por exemplo, né, você vai pegar ali a, a frequência de FM, onde operam as rádios, por exemplo. Ela vai de 89 MHz a 107 e alguma coisa MHz, por exemplo. Já você começa a pegar, que nós vamos falar daqui a pouco, nos sistemas de pouso por instrumento, por exemplo, já começa a partir de 108 MHz. Então você vê que não há meação entre as duas frequências. Imagina uma rádio pirata que ela não recebeu a autorização para operar nessa faixa de 89 a 107, ela chega, vou operar 108 ponto alguma coisa. Opa, já está operando uma faixa que é utilizada nos sistemas de pouso por instrumento das aeronaves. Então, o que acontece? Imagine esse sinal que sabe-se lá como, não foi tratado, que nós chamamos a densidade de potência. O que é a densidade de potência? É a quantidade de watts, tá, empregado, ou miliwatts, dependendo da área de atuação, podendo chegar até, em alguns momentos, megawatts por metro quadrado / quilômetro quadrado. Você imagina uma densidade desse sinal bem forte por metro quadrado. Então, você comparando o sinal que é débil no momento que ele chega na antena de uma aeronave com um sinal forte desse, o que acontece? Esse sinal ele encobre o sinal de uma rádio pirata por estar fora da faixa de frequência e fora das potências assim estipulada pela Anatel, ele acaba encobrindo, fazendo sombra para esse sinal que veio do satélite, fazendo com que os equipamentos embarcados, né, filtros e detectores, interpretem aquilo ali como um sinal espúrio, um sinal estranho. Então, ele manda uma mensagem dizendo lá GPS off, entendeu? Então, dizendo que o GPS não está operando. Então, essa é uma preocupação a ser muito estranha. Inclusive, né, uma coisa que não é muito comum, houve também, já nesse segundo evento lá do que aconteceu no aeroporto de Guarulhos, um foi dia 29 e o outro foi agora recente. Nesse segundo evento, houve também a interferência de torres de telefonia. Isso não é comum, não é comum, mas pode acontecer? Pode, mas não é comum. Por quê? Porque isso só acontece quando você está numa área, numa região densamente povoada e o uso, né, de equipamentos eletroeletrônicos com emissão de frequências, por exemplo, de telefonia móvel, telefonia celular, e ela acaba ficando
tão intensa que ocorre um fenômeno que é chamado de double skywave, ou seja, é a onda que ela vai, ela sai do solo, passa pelas estações de radiobase, elas são transmitidas no ar, bate na troposfera e por um fenômeno desse aí da skywave, ela volta double, ou seja, ela volta com o dobro da potência. O transceptor detecta porque ele reconhece que o sinal é dele, mas aquilo que estiver em excesso ele descarta. E isso aí, refletindo em outras superfícies de prédios e tudo mais, superfície lisa, pode sim interferir, porque ele vai gerando harmônicas e subharmônica no sinal que vem do GPS. Isso aí não é comum, mas aconteceu nesse último caso. Esse foi o primeiro momento.